Eu não ouvi qual é o convite da noite. Companheira, eu vou colocar de novo na tela, só um segundo. Hoje à noite vai ter essa sessão aqui. Você está vendo o convite? Está vendo? Sim, 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 do Clóvis Castro. Isso, convidando para essa atividade que vai ser tanto pelo Face, como pelo YouTube, como por essa sala Zoom. Você deve ter recebido o link da sala Zoom dessa homenagem. Tá? Só estou reforçando o convite aqui. Tá ok? É aqui que vai ter o debate do filme Marighella, não? Não, então, isso do debate foi o seguinte: qual o problema? A ideia era fazer ao vivo. É praticamente impossível transmitir um serviço Sim. de terceiros pelo YouTube porque eles travam, eles bloqueiam, né? Então a gente teve que, enfim, a ideia era ao vivo, depois com essa história da variante Ômicron, a gente acabou suspendendo isso, tá? Então hoje vai ser mais uma falas aí de alguns companheiros que militaram com ele, Ana Lídia, Pedro Pomar, tá? Vai ser um pouco mais uma sessão de homenagem, será singela, mas é importante, tá ok? Legal. Obrigado, hein? Tá. Daniel, a aula é sua, estamos aqui na. Por favor, faça as devidas apresentações. Muito obrigado. Deixa meu óculos por aí, gente. Quem viu meu óculos? Então, vamos lá. Boa tarde a todos e todas. Nós tínhamos pela manhã feito um panorama sobre a América Latina, mas também resgatamos a formação social, resgatamos os principais elementos de cada século e chegamos da nossa conjuntura atual. Como eu tinha dito, desde 2018 que nós começamos a ter vitórias das esquerdas, que começam pelo México, depois Argentina, mas também tem Bolívia, tem Peru, tem Chile, Honduras e, como coloquei agora em 2022, nós vamos ter eleições em Brasil e Colômbia que podem ser fundamentais para essa alteração na correlação de forças local. Eu estava colocando para vocês, na exposição da manhã, que nós não podemos incorrer no erro de crer que, em função das vitórias eleitorais, os nossos problemas se acabaram e nós, então, voltamos para aquela época de ouro da primeira década desse século, né? E eu vou reafirmar isso de novo. Primeiro, as condições econômicas são muito distintas daquele período. Quem se lembra sabe que ali tivemos um boom das commodities que possibilitou, que contribuiu para que políticas de redistribuição de renda, políticas públicas em geral, fossem implementadas com mais facilidade, sem precisar tocar na grande concentração de riqueza e propriedade de meios de produção. Também coloquei que, ao contrário da primeira década desse século, a crise capitalista fez tomar corpo uma alternativa de extrema-direita, e ela se apresenta e se viabiliza não só no Brasil, mas no Chile, na Argentina, etc., etc. Ou seja, naquela época, se a direita gourmet, se a direita, enquanto representante legítimo dos interesses do capital, foi derrotado pelas classes trabalhadoras nas urnas, nesse momento nós temos uma base social organizada, orgânica e mobilizada em uma perspectiva de extrema-direita, xenófoba, racista, misógina, enfim, daí para pior. Né? Também coloquei no momento da manhã que o imperialismo norte-americano ele atuará de maneira muito mais. Aqui está um novo episódio de Momento da Manhã. O meu celular resolveu falar por mim aqui a aula. Também coloquei que
imperialismo norte-americano ele atuará com muito mais força do que atuou nos primeiros anos do século, ou seja, a tendência é uma intervenção maior, como nós estamos vendo com os embargos que vem sofrendo Venezuela, Nicarágua, o recrudescimento, inclusive na gestão Biden, né? Coloquei também a pandemia como mais um elemento para aprofundar a crise em curso. Então, a gente chega à conclusão de que não basta vencermos eleições. Vencer eleições é uma das batalhas, mas a gente vai ver mais à frente, aqueles países onde nós retomamos o governo, a vitória na eleição não significou paz e tranquilidade para governar. A Argentina, Peru, Bolívia, todos onde nós retomamos o governo, ao contrário, passam por momentos difíceis, né? Mas antes eu queria trazer um pouco do histórico de alguns países e aí a gente chega nesses novos, né, de recuperação recente dos governos. Tudo bem? Já estamos aqui com a turma quase toda completa, o restante vai entrando e a gente vai continuando. Então, vamos lá. Bom, começamos pela Venezuela, né? A gente ganha as eleições com Hugo Chávez em 98, tem a Constituinte em 99. Notem que o primeiro ato após vencer as eleições do chavismo é convocar uma Assembleia Constituinte. Então, desde o início, há uma propensão a fazer reformas estruturais, a aprofundar o processo de transformação, e lá eles tomam um caminho que é muito perceptível, né? Eles conseguem aprovar uma nova Constituição, é a primeira dessa série de constituições que vão surgir na América Latina nesse período agora de transição do século XX para o século XXI, constituições democráticas que trazem uma série de instrumentos de plebiscito, de referendo, etc., etc., mas que principalmente têm uma posição soberana, especialmente na questão da inserção do capitalismo internacional, né? Bom, em 2002, vocês lembram, houve uma tentativa de golpe contra Hugo Chávez. A Venezuela vinha fazendo processos para tentar retomar o controle da PDVSA, e aí setores das Forças Armadas, o alto comando militar especialmente, fazem um golpe de Estado que dura só 3 dias. Tem uma capa interessantíssima da revista Veja e da Isto É dessa época, que diz que o fanfarrão caiu. Tem um videozinho no YouTube chamado A Revolução Não Será Televisionada, onde aparece o processo anterior ao golpe e também os 3 dias de golpe, com a posterior vitória do chavismo, né? Ou seja, chega um momento que a população muito mobilizada, especialmente Caracas, e o apoio de determinadas frações das Forças Armadas e também dos Boinas Vermelhas, que faziam a guarnição, né, da presidência, conseguem derrubar o golpe, né? Ao longo de 3 dias, o golpe, então, de 2002, vai entrar um processo em que os recursos do petróleo, que agora estão sob o controle estatal, eles são direcionados para uma disputa de hegemonia, né? Para uma disputa político-cultural e também para reformas no interior do Estado. Então, imagine que as Forças Armadas, que como todas as anteriores, tinham altos comandos e essa base aqui massiva embaixo, o chavismo faz mudanças de maneira que não existe mais um alto comando, mas vários altos comandos, né? E aí, dessa maneira, você impede a alternativa de 2, 3 comandantes se juntarem e realizarem um golpe de Estado. Você vai ter a constituição do que a gente denomina de cordões bolivarianos, né? Você vai ter a criação da Telesur, que é, na verdade, uma iniciativa interestatal, mas que a Venezuela é, digamos assim, o principal fiador, né, da proposta, e veja a importância da Telesur hoje em dia. Então, percebamos que houve um êxito do chavismo em fazer com que se construísse um bloco histórico
para defender um projeto em curso e lutar pela sua manutenção e pelo seu aprofundamento. Notem também que, ao mesmo tempo, a Venezuela não conseguiu superar essa inserção dependente no capitalismo internacional, né? E aí a queda no preço das commodities, na mudança da primeira década para a segunda, junto com o embargo norte-americano e o aumento da pressão, resultou num golpe duríssimo para a Venezuela. Então, desde 2016 que a Venezuela vive assim, é quase uma guerra civil, né? Um processo de disputa interna muito difícil. Então, percebamos que a tática adotada pela Venezuela de primeiro reformar o Estado, de construir ideias-força que sejam hegemônicas na sociedade para daí transformar as relações econômicas, ela sustenta o processo até o presente momento e, ao mesmo tempo, ela aponta as dificuldades da Venezuela em superar as condições econômicas pesadas com as quais ela está envolta, né? Então, a gente vê que primeiro, não uma decisão moral ou meramente política, de, bom, vamos superar a dependência do petróleo e criar uma indústria de base, uma indústria do conhecimento, não funciona por decisão individual, por óbvio, são séculos, né, em determinada posição nessas relações multilaterais, não vai ser de um ano para o outro que isso será resolvido, mas há um déficit econômico e que o chavismo vai ter que resolver nos próximos períodos, né? O cenário atual é as tentativas golpistas que pareciam que eram irrefreáveis desde 2016, elas foram derrotadas ano a ano e a impressão que se passa é que este ano 2021 se consolidou esta derrota, tanto que aqueles setores da oposição que tinham abandonado as eleições para tentar caminhos golpistas, eles retornam às eleições e são derrotados nas urnas. De 23 estados, o chavismo ganha com 19, né? Ou seja, o PSUV e aliados, né? Então, é uma base eleitoral muito forte, né? O Juan Guaidó, que foi autoproclamado presidente, que foi alçada essa condição pelos Estados Unidos e pela Europa, vale lembrar que a gente fala de Parlamento Europeu, etc., etc., mas esses caras, eles validaram, né? Inclusive, como o Breno falou ontem, a social-democracia europeia validou, né, uma farsa como Juan Guaidó, e que tem várias denúncias aí de ter triturado, né, o orçamento, o patrimônio venezuelano nos outros países, enquanto permanecia essa farsa dessa, entre aspas, presidência paralela, né? O chavismo também conseguiu um bom desempenho em relação à pandemia. A Venezuela tem, pelo menos tinha até ontem, quando eu levantei aqui esse material, 5.419 mortes por Covid-19. Lá eles fizeram um esquema, inclusive, que eles chamam de 7 a 7, né? Fechava 7 dias, abria 7, fechava 7, abria 7. Eles fizeram algum grau de lockdown com sucesso e também estão se beneficiando da vacinação, seja cubana, seja a russa, né? Então, a Venezuela ela entra em 2022 nesse contexto latino-americano de crise, mas aparentemente com maior estabilidade do que esteve em 2020, 2019, 18, 17, 16, 2015. É bom lembrar, gente, para quem não, enfim, acompanha mais de perto, que em 2015 o chavismo perdeu as eleições parlamentares. A oposição, durante um governo chavista, durante o governo de Maduro, ganha a votação da Assembleia Legislativa, né, ou seja, do Legislativo, né, nacional deles, e com essa vitória a oposição tem o controle do Legislativo. O que acontece? Ao invés desses caras fazerem um trabalho de oposição e de tentar impedir, né, a governança chavista e deteriorar o governo e vencer as eleições para o executivo, eles tentam, assim que se conforma a maioria no legislativo, eles buscam derrubar o Maduro. E aí o que acontece é que, mais ainda,
né? Há uma disputa sobre determinados parlamentares, a legalidade da eleição deles, né? E 5 são cassados. Desses 5, 2 são de situação, 2 são da situação e 3 são da oposição, por crimes cometidos durante o período eleitoral. E aí o Legislativo ele não acata a decisão e a consequência é que a Suprema Corte determina que o Legislativo está em desacato em relação à Suprema Corte, consequentemente, perde o poder de legislar enquanto não acatar a ordem, a decisão da Suprema Corte. Bom, aí está o fundamento, né, da autoproclamação de Juan Guaidó e de toda a crise posterior que virá, né, uma crise econômica, política, social e institucional muito forte, né, mas que, como eu coloquei, vai ser derrotada de vez agora em 2021. Aqui está o resultado da... O Google segue querendo dar aula aqui por mim, aqui do lado. Bom, então esse é o cenário que nos aponta a Venezuela para 2022, né? No final do ano passado, houve um controle maior da inflação, ainda a inflação muito alta, mais de 7%, 8% ao mês, porém já está bem abaixo do que era no início do ano e ao longo desse último período, né? A Bolívia segue um outro caminho. A Bolívia houve a eleição do Evo Morales, do Álvaro Garcia Linera, em 2005. O MAS-PSP venceu essas eleições. Bom lembrar que a Bolívia, desde o final da ditadura, vigorou o que a gente chama de democracia pactada, ou seja, o esquema boliviano previa que ou um partido ou uma candidatura tem mais de 50% dos votos no primeiro turno e leva, ou não há segundo turno e o legislativo decide quem deve ser o presidente. A consequência é que, desde o final da década de 80, todos os governos bolivianos eles são nomeados pelo Congresso, eles não são eleitos pela população. E aí, quando em 2005, a chapa do Álvaro com o Lineira, o Álvaro com o Evo, tem 53%, salvo engano, e leva logo no primeiro turno. Em 2006 é convocada uma Assembleia Constituinte, ao longo do ano também é feita a nacionalização do petróleo e do gás, vocês lembram, né, das Forças Armadas Bolivianas nas instalações da Petrobras na Bolívia, e também há uma série de mudanças em curso que vão ter digamos, um resultado maior em 2009 com a Constituição do Estado Plurinacional da Bolívia e a fundação do Estado Plurinacional, que fica para janeiro de 2010, né? Lembremos que a Constituinte deveria durar apenas um ano, em função da oposição fortíssima oligárquica, empresarial, do latifúndio, norte-americana. Ela dura 3 anos e, em 2008, há uma tentativa de golpe de Estado, liderada por Santa Cruz, e essa tentativa ela é derrotada, né? Para isso, foi importante a Unasul, foi importante a atuação do Brasil, mas também os movimentos conseguiram impedir, né, a tentativa de golpe de 2008. Bom, o que acontece? Quando a gente pega, por exemplo, o Álvaro Garcia Linera, que era o vice-presidente do Evo, ele defendia uma coisa que ele chamava de socialismo comunitário. O que ele vai dizer? Que, olha, principalmente nos Andes, o campesinato, que é também indígena, tem uma tradição de realizar trabalhos de maneira associada. Ou seja, não é nem aquele camponês proprietário individual da França, que Marx relata lá no 18 Brumário e nos demais livros sobre luta de classe na França, e também não é uma compra e venda da força de trabalho, é um trabalho associado, algo parecido com a comuna russa que eu citei no momento da manhã, né? E o que Álvaro Garcia Linera vai dizer? Que o governo liderado pelos trabalhadores impulsiona esse trabalho associado, cria empresas estatais, nacionaliza setores estratégicos e, com este controle político e econômico,
é possível se criar um bloco histórico para uma transição lenta ao socialismo, né? E, realmente, após 10 anos do governo do MAS e PSP, a economia, que era totalmente dominada por multinacionais, ela passa a ser 40% estatal. Você tem ideia, a Bolívia criou até empresa de manufatura do leite para possibilitar que o camponês indígena, né, que produz leite, não fique refém da Parmalat ou da Pio, que vai lá e compra, sei lá, o leite a 5 pesos bolivianos, e revende no supermercado a 40 pesos bolivianos, né? Então, o governo criou uma estatal para manufaturar esse leite, comprando a um preço maior do campesinato e vendendo a um preço maior nas prateleiras do mercado. Isso vale também para castanhas, isso vale para uma série de outras áreas de um maior consumo da população boliviana, né? Também fez política de distribuição de renda, semelhança a Bolsa Família, mas são outros nomes, Juan Cinto Pinto, etc., etc. Criou universidades, como eu falei, nacionalizou áreas importantes, criou ou nacionalizou empresas, né, na aviação civil. Então, eu, por exemplo, lá peguei aviões sempre do Estado, ou era o avião da empresa militar, ou era a BOA. Também de telecomunicações. Então, meu chip, quando eu estava lá, era um chip da empresa pública de telecomunicações e não das privadas, e por aí vai, né? Agora, apesar de ter feito tantas transformações, aí vocês lembram da quantidade de matérias que dizia que a Bolívia era um sucesso, que a Bolívia era crescimento econômico permanente. Se a gente pegar o PIB da Bolívia para o do Brasil, era 90 vezes menor, caiu para 45, em relação ao Chile era 14, caiu para menos de 7. Mas este país que resistiu ao golpe de 2008, ele não resiste ao golpe de 2019. E mais ainda, ele não resiste após o nazismo vencer novas eleições e vencer no primeiro turno, né? E a gente pergunta, o que então que aconteceu? E aí a gente chega à conclusão de que é necessário ter um nível econômico que responda às necessidades da população. Como eu falei no primeiro momento, é impossível um determinado padrão de sociabilidade se sustentar apenas com base em ideias. Todas as ideias, elas têm que ter um lastro material, elas não existem por si só. Por outro lado, havia um conjunto de ideias força que movimentava esse processo. Então, o indianismo, o nacionalismo revolucionário, uma perspectiva anti-imperialista. Ao contrário daqui, você vai no 1º de maio na Bolívia, você tem um desfile com 100 mil, 200 mil pessoas, com a presença do presidente, do vice, você tem referência a Tupac Katari, uma das lideranças indígenas deles, você tem referência a Che Guevara, uma das outras referências políticas deles, você tem a Internacional tocando no Palácio de Governo para a multidão. Então, você tem uma referência, né, socialista, anti-imperialista muito forte ao longo desses anos também. Mas, ao mesmo tempo, esse processo, de um lado, porque o MAS e PSP é uma organização, um braço político muito vinculado ao campesinato indígena, então não tem tanta força nas capitais quanto tem nos interiores. Então, em um momento de radicalização, o centro da luta política, que é o espaço urbano, não havia a força que havia em Caracas, por exemplo, nas várias tentativas de golpe contra Hugo Chávez e contra Maduro. E, por outro lado, ao contrário da Venezuela, aqui a transformação no interior das Forças Armadas da polícia não foi a contento. O resultado foi, havia uma maioria eleitoral, havia uma maioria política, mas na junção do imperialismo com os meios de comunicação, com Forças Armadas e polícia, houve um conjunto de forças e, claro, uma série de erros por parte do governo, do MAS e PSP, do próprio Evo,
que fizeram com que os movimentos eles fossem todos errados, né? Se a gente lembrar, foram buscar a legitimidade do processo eleitoral na OEA, justamente o órgão que estava, um deles, né, que estava mobilizado para concretizar o golpe de Estado. Então, todo esse conjunto de motivos, a Bolívia, como eu falei no momento da manhã, essa queda ela durou um ano, porque a resistência ao golpe se deu considerando que um golpe é um golpe. Quando se tem um golpe de Estado, você faz uma resistência ao golpe de Estado. Você não diz que é um golpe e vamos virar a página do golpe, que é passado, que prescreveu. Não, não prescreveu. Pessoas foram mortas, pessoas foram presas, pessoas foram atacadas. Vocês viram a prefeita de Vinto sendo atacada pela multidão fascista e, ao contrário, né, as pessoas, então, consideraram que um golpe tem que ser derrotado enquanto golpe, e também os golpistas. E a consequência, como eu falei, é que houve resistência durante o golpe e houve resistência no momento posterior do golpe, inclusive com uma grande greve geral que durou aí quase um mês e obrigou a ditadura da Reanine Inhas a fazer um pleito, né, que era cobrado desde o golpe de Estado, porque qual foi a justificativa do golpe? Que, na verdade, houve uma fraude eleitoral por parte de Evo e Lineira, por isso eles renunciaram. Como ninguém do partido deles quis assumir a presidência, ela a assumiu o mais rápido possível. Posteriormente vem a pandemia, ela não convoca eleições, né? Então, se não há uma mobilização muito forte, a tendência era, de um lado, o golpe passar sem a responsabilização dos seus membros, e eu já citei pela manhã que, semanalmente, pessoas das Forças Armadas, da polícia, estão recebendo baixa, estão sendo excluídos da corporação por envolvimento no golpe de Estado. Outros que têm um protagonismo estão presos. A própria Reanine Inhas foi presa numa cama box, né? E continua presa até hoje. E mais do que isso, houve então essa resistência para que, mesmo com a pandemia, não parassem as mobilizações e então fosse derrotada a tentativa, né, da ditadura da Inhas de manter-se no governo. Não sei se vocês chegaram a ver, mas teve também uma reportagem do Intercept que demonstrou que ministros da Reanine Inhas tentaram fazer aquilo que o Juan Guaidó fez na Venezuela e aquilo que foi feito no Haiti, e que ainda não está muito nítido quem são os principais mandantes, mas de entrar um exército mercenário e matar, né, o presidente. Eu falei pela manhã que com Maduro isso não deu certo, no Haiti isso deu certo, e na Bolívia não chegou-se a consolidar o plano, né? Não houve a invasão mercenária, no final das contas. Impressionante, gente, que essas empresas de contratação de mercenários para atuar em outros países, elas estão situadas em Miami, certo? Se vocês quiserem, depois eu passo um textinho no página 3 que eu escrevi sobre esse caso do Haiti, que tem alguns dados interessantes. Bom, saindo então de Venezuela para a Bolívia e entrando agora nos 3 países que eu falei que tiveram essa perspectiva mais radicalizada. No Equador, nós tivemos uma Assembleia Constituinte. O Rafael Correa ele é lançado a presidente pelo Aliança País. O Aliança País não lança nenhum candidato para o Legislativo, lança apenas o Rafael Correa para presidente, dizendo que vamos eleger o Rafael Correa e vamos convocar uma Constituinte. Se você quer esse programa, vote com a gente. Então, vejam, a Aliança País não tinha parlamentar no Legislativo na época da convocação da Constituinte. E, por óbvio, Rafael Correa ganha as eleições, consegue convocar a Constituinte mesmo, com toda a oposição das elites equatorianas. Acontece aquele período que nós mostramos aqui, que eles denominam de Revolução Cidadã, e quando estamos nesta década passada agora, com a queda, né, no preço das commodities, o início da crise econômica na América Latina, se chega à conclusão de que se deveria lançar o vice Lenin Moreno, que era mais moderado, que era um candidato pretensamente que chegaria a classes médias, etc., para evitar
uma eleição mais apertada contra o neoliberalismo. O cara ganha e, logo após, se reúne com banqueiros e diz que mudou de lado, né? A consequência nós já sabemos, Rafael Correa segue exilado até agora na Bélgica, houve eleições no Equador no ano passado, o Aliança País sofreu um lawfare muito mais forte do que o Lula, por exemplo, então, assim, o partido suas lideranças foram devastadas, o Lenin Moreno ele rouba a sigla partidária, se transforma em União por la Esperança, tentam lançar o Rafael Correa como candidato nessas eleições, a Justiça Eleitoral proíbe, tentam caçar, né, o próprio registro da União por la Esperança e, enfim, ao final das contas, sob condições muito difíceis, eles lançam o Andrés Arauz, que disputa contra o Guilherme Lasso, que foi derrotado pelo Lenin Moreno nas outras eleições, e nós vimos que no segundo turno o Lasso ele derrota o Andrés Arauz, inclusive a CONAIE, que é a organização que reúne boa parte dos povos indígenas equatorianos, convoca o voto nulo para o segundo turno, né? Então, a gente teve essa derrota que foi muito, 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 muito importante, muito ruim para nós, e que também vale salientar que contou com a participação colombiana. Nas vésperas das eleições, o chefe do Ministério Público da Colômbia, desembarca no Equador, levando provas de que a organização política, né, do Rafael Correa, do Andrés Arauz, tinha financiamento pelas Farc. Então, vejam que é muito importante mexer na Colômbia, porque lá é um grande patrimônio que, enfim, segue com esses fantasmas, né, perseguindo os processos progressistas que há na região. Bom, percebamos, então, que nesses 3 espaços que seriam os mais incisivos, nós tivemos dificuldades absurdas em todos eles, né? O que mostra que, mesmo tendo uma estratégia de transformação maior, necessariamente é muito difícil. Naqueles países onde tivemos uma estratégia de políticas públicas para melhorar a vida das pessoas, tampouco nós tivemos paz e tranquilidade. No Brasil, nós fizemos isso, como dizia o Lula, muito bem dito, nunca na história do país o banqueiro lucrou tanto, e é verdade, bem como nunca o trabalhador respirou tanto, ou seja, não é por ter seus interesses atacados que eles realizaram um golpe de Estado. O mesmo nós podemos dizer de outros países que eram governos, né, das esquerdas, mas sem uma postura de um enfrentamento, de uma maior transição, né? E a consequência foi que ou nós saímos por golpe de Estado ou nós saímos por derrota eleitoral, né? A principal delas foi a Argentina e que foi um dos que nós recuperamos recentemente. Então, houve uma vitória do López Obrador no México. O México vinha de um processo histórico muito particular. Essa vitória em 2018, então, não está vinculada diretamente a essa deterioração na qualidade de vida das pessoas após a queda dos governos de esquerda e a ascensão, novamente, dos governos de direita, mas essa entrada do López Obrador pelo partido Morena, né, no México, reabre, né, esse momento histórico. Lá também é um governo que não há um enfrentamento tão direto, tão aberto, mas há algumas políticas interessantes, inclusive, nesse momento, a presidência está colocando em curso uma reforma no sistema elétrico para trazer de novo para um maior controle estatal. Depois, nós vamos ter o retorno, né, do peronismo na Argentina. E aí eu acho até interessante, porque há pouco tempo atrás, quando foi da vitória do Alberto Fernandes, o que nós mais ouvíamos é que o PT e o Lula tinham que ter a inteligência de abdicar da candidatura para cedê-la a alguém que não tivesse rejeição e, por exemplo, servisse como foi a Cristina Kirchner, né? E assim vencer e derrotar o bolsonarismo, etc., etc. Bom, passados 2 anos, a gente vê como essa teoria ela não se sustenta de pé.
tanto que Lula segue liderando todas as pesquisas e várias delas com condições de vencer no primeiro turno, né? O segundo ponto é que, na verdade, na Argentina, o que houve é que, no interior do peronismo, se chegou à conclusão de que o mais adequado seria a Cristina Alberto Fernandes, que é uma ala mais moderada dentro do peronismo. Notem que isso não tem nada a ver com, por exemplo, Lula não ser candidato e ser o vice do Ciro Gomes, por exemplo. Ciro Gomes, que a semana disse que se houver um segundo turno, Lula e Alckmin, Lula e Bolsonaro, ele, uma vez mais, não votará, vai para a França passear, né? Então, notem como as pessoas costumam copiar exemplos, né, para reproduzir na nossa realidade, mas copiam de uma maneira totalmente deslocada, totalmente fora das condições concretas em que elas se manifestam nos seus países de origem, né? E mesmo assim, se é bem verdade que na Argentina houve esta opção, também é bem verdade que não está sendo fácil para o peronismo na Argentina. Quem lembra, viu que ano passado, nas eleições parlamentares, o peronismo perdeu para os neoliberais, que mostra, né, que acende uma luz amarela. E agora, esta semana, o presidente no parlamento, né, do bloco, né, Frente de Todos, que é, enfim, a frente, né, que congrega de apoio do governo, o Máximo Kirchner, ele renunciou ao cargo por divergir da estratégia de negociação com a FMI e pelo acordo feito com a FMI, que foi divulgado agora essa semana. Havia um setor do peronismo muito forte que defendia que era para dar calote na FMI. E, na verdade, a FMI fez um acordo com o Macri no apagar das luzes do governo Macri para prender o governo que entraria e impossibilitar enfim, a sua autonomia, né? Quando a gente vai voltando para a Bolívia, por exemplo, eu disse que nós vencemos já no primeiro turno com o Luiz Arce, que era o ministro da Economia, do Evo, etc., etc. E também não está fácil, né? Qual era o debate que se fazia ao lançar o Luiz Arce? Que se fosse, por exemplo, o senador por Cochabamba, que hoje é presidente do Congresso, eu esqueci o nome dele agora, mas, enfim, depois eu lembro e trago aqui para vocês. O Rodrigues, se fosse ele seria alguém orgânico do MAS e PSP e das organizações camponesas indígenas originárias, mas que não ampliaria a ponto de vencer e vencer no primeiro turno. E aí, por isso, se optou, né, e aí visivelmente a partir da intervenção do Evo Morales, pelo Luiz Arce, que é um intelectual socialista, marxista, ainda da época da luta contra as ditaduras, etc., etc., e que foi ministro da Economia do Evo Morales, se optou por ele para ser o candidato a presidente. E tampouco o país enfrenta tranquilidade e mar não revolto, né? Vocês acompanharam que agora, no final do ano passado, houve um lockdown, né, por parte do empresariado, do patronato boliviano, e principalmente nessa região da Meia-Lua, essa região do leste, né, essa região que é menos indígena, que as oligarquias são mais fortes, eles, por muito pouco, não conseguiram golpear o governo novamente, né? Mas fizeram com que o governo, por exemplo, recuasse de uma lei que era para taxar a corrupção financeira, né? Então, nós vencemos, a Bolívia no último trimestre cresceu 8%, ou seja, os dados econômicos e sociais estão já totalmente melhores do que a época da ditadura da Inês, mas não há tranquilidade nenhuma. Ao contrário, é enfrentamento manhã, tarde e noite, né? Em Honduras, houve o golpe em 2009. Depois do golpe, houve aí mais de uma década, né, de governos de direita, e nós vimos agora, no final do ano passado, a vitória da Xiomara Castro, e que ela, esposa do Zelaya, pelo Partido Libre, ela conseguiu derrotar essas forças golpistas, né? Lá eles fizeram aliança com um partido mais ao centro,
e o acordo era que a presidência do Congresso ficaria por indicação deste partido, né, que é o Partido Salvador de Honduras, o PSH. O que acontece ela ganha, é uma vitória assim, estrondosa, muito, muito forte, e com um discurso também mais radicalizado, convocando o constituinte, derrubando o golpe, falando de ditadura, etc. E aí o que acontece é que, na semana em que ela vai assumir, vai haver eleições para o Legislativo, e 20 parlamentares do seu partido, que elegeu mais de 50 nas eleições, né, junto com ela, ficou o maior partido, eles tomam uma posição oposta ao que tinha sido acordado e se articulam com a direita e elegem o congressista do Partido Libre, o Jorge Calix, como presidente do Legislativo. Veja que loucura. Eles vencem as eleições. Dentro do acordo para fechar a chapa, o Legislativo vai ter a presidência deste outro partido que não Libre, e 20 membros do partido da presidenta se juntam com a direita para ganhar as eleições contra o partido e contra a coalizão. Bom, a Xiomara, ela vai para cima, ela diz que há uma traição em curso, há um golpe de Estado sob a labuta dos Estados Unidos, inclusive mandou a vice-presidenta para a posse dela no final da semana, e ela convoca que os movimentos sociais vão para a porta do Congresso e só saiam quando houver uma eleição do Legislativo e se respeite o acordo feito, né? O que acontece é que ocorrem duas sessões, então, e no interior do Congresso é eleito Luiz Redondo, e do lado de fora tenta se manter, né, em outro espaço, tenta se manter a eleição do Calix, né? A mobilização é muito forte, então ela compreende o processo histórico e ela realmente mobiliza o seu eleitorado para garantir que não haja um golpe via institucionalidade, e essa articulação desses parlamentares que foram expulsos do Partido do Livre, ela cai, né? Essa articulação ela é derrubada, e acaba que o Luiz Redondo está à frente do parlamento nesse momento, e ela também já tomou posse, né? Então, vejam, no Equador, é o vice-presidente que é eleito e que é cooptado pela direita. Em Honduras, é um setor do partido que está no parlamento que é cooptado, e se não fosse a posição da presidenta, sairia vitorioso e já colocaria desde o início o governo num estado de checkmate, né? Então, notem os riscos que são de quando se fazem determinadas alianças sem ter retaguarda, sem ter condições de garanti-las, né? Bom, além de Honduras, de Bolívia, também nós vencemos no Peru. Vocês viram que o Pedro Castillo, também por um outro partido chamado, né, de Peru Libre, que se denomina marxista, leninista e mariateguista, que é uma coisa impressionante, fazer referência a Mariátegui, muito importante, na minha opinião. Como eu tinha colocado, na eleição você tem um cenário de completa incertidão, e na hora do pega para capar, a população vai para uma candidatura de esquerda real e uma candidatura de direita fascista, que era da Keiko Fujimori. O Castilho, ele vence. Castilho é um professor, líder sindical, nunca tinha ocupado um cargo na institucionalidade, e para a própria proclamação da sua vitória são dias que a Justiça Eleitoral demora para fazer. Nesse meio do caminho, os militares dizem que não aceitarão ataques à democracia, a grande imprensa diz dos riscos de um país sob a liderança de um partido marxista-leninista mariateguista, e o resultado final nós já sabemos qual é, né? De início, Pedro Castilho ele monta um primeiro gabinete à esquerda, então ele é liderado pelo Guido Bellido, que é do seu partido, que tem uma posição marxista fortíssima.
compõe um gabinete bem interessante. Por exemplo, o ministro das Relações Exteriores é um advogado intelectual e que ele vai ser o primeiro dos ministros a cair, porque ele vai dizer que a ditadura peruana, né, ela simulou um ataque contra a própria Marinha durante o seu regime. E aí a imprensa pega essa fala dele enquanto palestrante e utiliza para dizer contra a imagem da Marinha. Mas não é à toa, né? Na primeira semana de governo, o Ministério anunciou a retomada de relações com Cuba, com Venezuela e a saída do Peru do Grupo de Lima, que era justamente uma organização geopolítica enfim, de confrontação à direita na região, né? O Grupo de Lima aí, Peru, Colômbia, Chile, enfim, as forças reacionárias e que eram um grande braço, né, dos Estados Unidos na região. Bom, esse primeiro gabinete do Pedro Castilho, ele cai, ele monta, então, um segundo gabinete. Quando ele monta esse segundo gabinete, ele monta sem diálogo com o Peru Libre, e então há um choque entre o Peru Libre e o Pedro Castilho. A consequência é que o Peru Libre se coloca numa posição de autonomia em relação ao seu próprio governo. O Peru Libre continua reivindicando a principal pauta da campanha, que era a convocação de Assembleia Constituinte. A direita no parlamento vai lá e aprova uma lei impedindo qualquer mudança na Constituição por via popular, sem passar anteriormente pelo Congresso, e o Pedro Castilho nomeia um gabinete que traz a centro-esquerda para dentro do governo, para a liderança do governo, que foi com o gabinete da Mirta Vázquez, né? Mirta Vázquez caiu essa semana, então já é o segundo gabinete que cai em um só governo, né? E já é mais de uma dezena de ministros que caiu. Já tentaram o impeachment dele por incapacidade moral, o termo exatamente este. Então, a gente tem uma situação muito difícil, dificílima, e que só resta, enfim, torcer para que eles consigam respirar e aproveitar esse momento de mudança na correlação de forças na região para conseguir fazer algum avanço ante a direita, né? Mas é perceptível como é um processo que, em alguns momentos, flerta com a direita, em outros, busca uma posição mais à esquerda e, ao final, nem consegue fortalecer uma base social mobilizada que imponha à institucionalidade um caminho político desejado nas urnas e nem, ao mesmo tempo, consegue ter qualquer grau de estabilidade. Eu tinha falado para vocês pela manhã da experiência chilena, né? No Chile, nós tivemos a eleição do Boric, agora recentemente. Percebam que, como eu tinha dito antes, houve uma sublevação popular, eles denominam de estalido social, né? Em resumo, houve um aumento do preço do metrô em Santiago, algo muito parecido com a jornada de junho. Os estudantes se sublevam, os estudantes já tinham liderado várias sublevações interessantes ao longo como, né, uma fagulha para o resto do país e para todas as categorias. O país entra num momento de paralisação. São muitos atos, é uma repressão criminosa, uma repressão ditatorial. Isso é muito interessante, que Nicarágua, Cuba, etc., tem que responder por, teoricamente, terem regimes fechados e violentos, mas quando a gente olha em quais países as pessoas foram assassinadas por seus regimes, esses países foram especialmente o Chile e a Colômbia, em 2021, né? E o que acontece é que se toma um corpo nessas mobilizações que, mesmo com a pandemia, elas não param, né? E, antes disso, há um processo em que o Sebastião Pinheira, um governo neoliberal, né, de direita orgânica, é obrigado a convocar uma Assembleia Constituinte, que acaba sendo uma das grandes pautas que unificam os diversos movimentos, as diversas mobilizações de rua.
que acontece é essa constituinte, ela é convocada em um momento de paralisação completa, um momento de praticamente uma guerra civil, um momento em que as pessoas estão realmente enfrentando os carabineiros, enfrentando as Forças Armadas, o comércio está totalmente fechado, totalmente paralisado, enfim, está totalmente fora da ordem. E essa convocação ela se dá de madrugada, a quatro paredes, entre o governo Pinheira e a oposição, mas um setor da oposição. Então, o Partido Socialista, né, a antiga Concertação, e também o Gabriel Boric e outros parlamentares do bloco mais à esquerda, eles acordam essa convocação da Constituinte. Só que do lado de fora, no meio da rua, as pessoas não querem essa Constituinte desse jeito, porque havia um momento de quase insurreição e se convoca uma Constituinte sem se consultar as pessoas sobre ela. E aí, dentre os elementos que vem na Constituinte, tem três que são os mais fortes. O primeiro é a Constituinte não prevê a paridade na composição. O segundo é a Constituinte não prevê vagas para os povos originários. E o terceiro é a Constituinte prevê que para alteração, para aprovação do texto final, se necessita de pelo menos 2/3 dos votos. O que quer dizer isso? Que se convoca uma constituinte, mas que praticamente se amarra qual é o texto que esse poder originário, quando a gente estuda lá no direito, sobre direito constitucional, etc., a gente vê que o poder constituinte é um poder originário, é um poder que é daí que advém a soberania, que advém, enfim, que deve vir todo o conjunto do ordenamento. Então, faz sentido que um poder instituído delimite o tamanho do poder originário. E foi exatamente isso que foi feito pelo Pinheira, com o apoio do Boric e do Partido Socialista, e etc., e que não foi aceito pela população. Tanto que as mobilizações... Oi? Alguém falou? Não, não, Daniel, acho que ninguém falou Desculpa, estava aberto o microfone. Tranquilo. Desculpa. Tanto que as mobilizações continuaram, e a consequência foi, ao final, houve mudanças na própria convocatória, e a Constituinte passou a ter vagas para povos indígenas, passou a ter paridade, e também, ou melhor, mas não alterou a necessidade dos 2/3 para a aprovação do texto final. O que acontece? É convocada a Constituinte, a esquerda vai para as ruas defender a Constituinte e a direita vai para as ruas defender o não à Constituinte. Quando se abrem as urnas do plebiscito sobre se a Constituinte deveria ser convocada ou não, mais de 80% defendem a convocação de uma Assembleia Constituinte e 20% que não. Quando se elegem os assembleístas, a direita não consegue chegar a 1/3 necessário para o veto. O bloco de esquerda, o bloco de centro-esquerda, os independentes somados, eles têm mais do que os 2/3, né? Bom, as pesquisas eleitorais indicavam que o Daniel Radui, do Partido Comunista Chileno, era o grande favorito das eleições. Ele estava lá ao redor de 18%, 16%, em todas elas, enquanto que o segundo com 10%, com 12%, e o resto lá abaixo, né? O Chile tem um mecanismo de primárias, ou seja, cada, entre aspas, federação lança seus pré-candidatos, porém, no caso deles, qualquer pessoa pode votar, e se uma determinada federação tiver participado das primárias, o resultado tem que ser aceito pelo conjunto da federação. E aí, quando vai para as primárias, quem vence as primárias do lado do bloco de esquerda, do Frente Amplio com o Partido Comunista Chileno, é o Gabriel Boric e não o Radui. A consequência é que o candidato, então, da esquerda foi o Boric, né? Mas, como eu disse antes,
O Boric, primeiro, ele vem de uma origem, né, do movimento estudantil, advogado e tal, a gente poderia conceituar aí nessa perspectiva de nova esquerda, né, entre aspas. Enfim, traz um debate sobre questões de meio ambiente, de gênero, etc. Mas tem dificuldades fortíssimas com o debate de classe, com o debate da geopolítica imperialista, etc., etc., etc. Não tem uma tradição no seio da classe trabalhadora, né? E o episódio da Constituinte foi muito ruim. A consequência é, quando abre as urnas no primeiro turno, o Castro, um candidato de extrema-direita, ele sai com mais de 2 à frente do Boric. Eu acho que não é fácil conseguir identificar o porquê que o Castro vence no primeiro e o Boric vence no segundo, mas há alguns elementos que indicam. Um deles é que as pessoas se assustaram. As pessoas, a impressão que dá é muita gente acreditou que aquele processo eleitoral não respondia às suas demandas. Imagine que a participação no primeiro turno, salvo engano, foi 45%, mais ou menos, está na casa dos 40%. No segundo turno, sobe para, salvo engano, ao redor de 55%. Ou seja, quando a gente pensa na campanha eleitoral, a gente tem que pensar em conquistar quem vota a partir de uma outra perspectiva política, mas também conquistar quem está descrente do que está posto, né? E essa parcela ela é gigantesca e ela é mais fácil de ser conquistada do que quem tem outra vertente política. E o que aconteceu, e aparentemente, né, o que nos parece, entre o primeiro e o segundo turno, é que aqueles e aquelas que estavam descrentes do que viria desse processo eleitoral, quando o Castro vence o primeiro turno, percebem o risco, né, que está em curso e que é necessário reverter o que está em curso. E é justamente nesse momento que eles conseguem fazer uma mobilização mais forte do que aquela que nós fizemos com a Haddad aqui no segundo turno e conseguem reverter e eleger o Gabriel Boric, né? Eu já falei aqui pela manhã, o Breno já falou ontem também, mas apesar de a vitória presidencial ter sido da coalizão Partido Comunista Frente Ampla, uma coalizão de esquerda, se chama Apruebo Dignidad, a composição do governo é uma composição muito mais social-democrata, uma composição muito mais vinculada à antiga concertação, que era, inclusive, o grande alvo das críticas do Boric, né? A organização do Boric não queria que a concertação, que a ex-concertação participasse das primárias junto com o Partido Comunista e com eles, e realmente, talvez, se tivesse participado, quem teria ganho seria o Radui, porque quem vota no Partido Socialista teria votado na candidatura socialista e não na candidatura do Boric. E aí, na hora da composição ministerial, como o parlamento tem muita força, antes da concertação, ainda no parlamento, ele nomeou um ministério que cada partido da antiga concertação está à frente de um ministério. E o Partido Comunista está com o trabalho, ciência e tecnologia, e está com a porta-voz do governo, né? A Camila Varelo. Então, é difícil saber o que a gente pode esperar desse governo, mas me parece que tem na melhor das hipóteses, uma perspectiva de transição, como foi o do Eduardo Frei antes do Allende, né? Uma perspectiva de ter um governo que está chilena, mas que não vai aprofundar esse enfrentamento, mas que, a partir dessa pressão que está muito forte nas ruas, ela possa se transformar em maior organização e maior capacidade de aprofundar o processo político em curso. Como nós falamos, nesse momento temos bons indicativos, como a composição majoritária de mulheres, como colocar as Forças Armadas sob guarida da neta de Allende, mas temos também péssimos indicativos, como a economia está vinculada a um membro próximo do Partido Socialista e que, na verdade, já foi do Banco Central, enfim, e tem uma posição neoliberal, né? Então, a nossa impressão é que o Chile não terá um caminho semelhante à Venezuela, Bolívia
mas sim, talvez, um caminho semelhante ao Brasil e à Argentina, mas numa posição um pouco mais radicalizada, não em função do Boric e de sua composição ministerial, mas principalmente em função de como está a disputa no interior da sociedade civil. Bom, falamos de Chile, nós já dissemos aqui, né, sobre Cuba pela manhã, foi me perguntado sobre um balanço dessas mudanças que estão acontecendo. Bom, tem toda uma discussão de que nas gerações antigas a revolução é mais firme, que nas novas gerações não há tanta firmeza. Eu não tenho muita afinidade com esse debate, por óbvio que quem vivenciou o período de Fulgêncio vai defender coincidentes muito mais do que quem não vivenciou, mas me parece, e ainda mais após os ocorridos, né, de 2021, me parece que há uma solidez do processo político cubano. Essa solidez do processo político, cultural, ideológico, moral, ela se confronta com uma dificuldade material e econômica extraordinária, né? E que para fazer frente a essa dificuldade econômica extraordinária, a gente tem um conjunto de mudanças ao longo dos últimos anos em que Cuba vai cada vez mais desestatizando alguns setores. Como eu tinha falado aqui pela manhã, você tem, enfim, consequências desse processo, né? Imagine, por exemplo, que quando você tinha o peso cubano, como eu expliquei de manhã, e o CUC, né? O CUC era correspondente a $1 e 25 pesos cubanos a um CUC. Estrangeiros usavam o CUC, cubanos usavam o peso cubano. Aí você tinha as consequências disso. De um lado, você protegia a população local, o seu poder de compra, etc., etc. De outro lado, você estimulava o contrabando, o mercado paralelo, e estimulava que receba uma renda infinitamente superior a um médico, a um professor, a um engenheiro, e vários outros problemas decorrentes dessa opção. De outro lado, agora que você unifica a moeda, você vai ter outros problemas, né? Problema de escassez, problema de inflação, problema de acesso a bens derivada dessa unificação. Você também vai ter problemas de quem estava, entre aspas, abrigado pelo Estado e passa agora a ser autônomo, ser, enfim, dono de si próprio, né? Dono do seu próprio negócio. Isso, a médio prazo, qual é o objetivo? Fazer com que as riquezas produzidas nacionalmente se destinem às áreas que são estratégicas e não gastá-las com o subsidiário, fazendo com que isso daí fique por parte das próprias pessoas, né? Mas nessa transição você vai ter algo que, por bom ou por mal, antes estava subvencionado pelo Estado e agora não está mais, agora está em cada um se vira, né? A consequência disso foi, eu acho que traz junto desse processo, né? Algumas áreas se pauperizaram mais, você tem problema de escassez, você tem essa série de dificuldades nesse processo de transição. Como eu tinha dito pela manhã, eu não sou daqueles que acham que o socialismo vai ruir em função de mudanças no regime de propriedade. Ao contrário, eu acredito que Cuba necessita fazer mudanças internas para conseguir responder ao embargo econômico e às condições materiais de existência do povo cubano, né? Mas que há, sim, contradições aí no meio do caminho. Não tenho certeza de qual o grau de liderança do Dias-Canel, não tenho certeza, mas, por outro lado, é bem verdade que naquelas mobilizações de julho de 2021, o seu papel foi importante e eles conseguiram interromper uma tentativa de derrubada do sistema. Cuba venceu a pandemia, me parece que a tendência em 2021, 2022 não precisar fechar o turismo, ao contrário, mantê-lo aberto. Me parece que as perdas serão de poucas pessoas ao longo do ano, né? Eu tenho acompanhado diariamente e
não passa de 5 mortes por dia, tem vezes que é 0, tem vezes que é 1, 2, para um país de 11 milhões de habitantes, e a vacinação caminha a passos largos, né? Há um processo haverá, né, um processo de exportação de vacinas, esperar que Cuba, enfim, consiga fazer negociações com essas vacinas para, de um lado, ter a solidariedade internacional, mas também, de outro lado, financiar as suas políticas. E, como eu falei, uma aproximação com Rússia e China que podem significar aí uma janela para Cuba respirar enquanto mudam de uma vez por todas na América Latina, né? O Tasso está dizendo aqui que o TCC dele foi sobre as cooperativas cubanas, principalmente as não agropecuárias, surgidas nesse processo de atualização. Tasso, se você quiser fazer algum comentário, eu, inclusive, lhe faço esse pedido, porque é algo, como eu disse pela manhã, que está em processo e que a gente tem que ir sempre acumulando informações, né? O Tasso está dizendo que não pode falar porque está no serviço. Não tem problema não, Tasso. Então você só escuta. Qualquer coisa, depois você escreve alguma coisa aí. Eu recomendo, gente, para quem quiser dar um acompanhamento melhor sobre Cuba, tem uma professora que eu estou sempre acompanhando ela. Ela teve no 20 Minutos do Breno Altman, né? Se chama Joana Salem. Publicou um livro recentemente, inclusive, sobre essas mudanças em Cuba. Eu ainda não tive a oportunidade de lê-la. Joana Salem, com M no final. É uma sugestão aí de pessoa para acompanhar sobre Cuba. Bom, sobre Cuba é isso. E, por fim, já falei aqui de muitos países, já são 3h15. Queria falar apenas de Colômbia e Brasil. A Colômbia já foram 13 lideranças de direitos humanos assassinadas só em 2022. Em relação ao acordo de paz, já são 1.291, e é nesse clima, somado ao paro nacional, uma mobilização extraordinária, tão gigantesca quanto essa chilena, que aconteceu na Colômbia, e que teve como consequência muito mais mortes do que no Chile, foram 78 pessoas assassinadas. E aí lembrem-se, quando as pessoas falaram de ditadura nicaragüense, cubana, venezuelana, perguntem sobre Colômbia, perguntem sobre Chile, por que matam tanto militante e fica por isso mesmo. Para não falarmos do próprio Brasil, né? Que, enfim, se nós listarmos a quantidade de militantes e lideranças assassinadas desde o processo de redemocratização, mas se nós pegarmos no período do golpe de 2016 para cá, a gente vai ver, enfim, como que anda, né, a democracia brasileira. Na Colômbia, quem lidera as pesquisas é o Gustavo Petro. Ele está com, pelo menos a última que eu vi, com mais de 40% de intenção de voto. Eles conseguiram unificar a esquerda ao redor da candidatura dele. E a candidatura dele fala abertamente em atacar os pressupostos do neoliberalismo. Então, vamos ter primeiro um momento de eleições parlamentares, que, salvo engano, é em maio, e torçamos para que vençamos com Gustavo Petro. Seria fundamental derrotar a direita, a extrema-direita e os Estados Unidos nessa eleição colombiana. Eterlene me pergunta se a Joana contribuiu no 20 Minutos do Breno Altman de hoje. Não, já faz um tempinho. Indo lá no Spotify ou algum outro, né, agregador de podcast, tem que olhar o histórico. Tem várias muito boas sobre China, mas também sobre Cuba, e a Joana Salem foi a que eu mais gostei sobre Cuba. E, por fim, teremos eleições no Brasil, como todos nós sabemos, e notem que, ao contrário de todos esses países que eu citei aqui,
no Brasil, as pessoas lidam as eleições de 2022 como se elas se resolvessem em si próprias. Primeiro, que parte da perspectiva de que temos que unir todos contra o fascismo. Essa perspectiva ela não tem correspondência com a realidade. Nos lugares onde a esquerda venceu as eleições após essa restauração conservadora, nós vencemos sem a direita golpista. Nós não vencemos nenhum lugar com a direita golpista. Segundo lugar, é que esta direita golpista ela sustenta o governo Bolsonaro. Se vocês olharem, ela não assinou nenhum dos pedidos de impeachment contra Bolsonaro. O PSDB não assinou nenhum pedido de impeachment contra Bolsonaro, por exemplo. Ao mesmo tempo, se parte de uma perspectiva que, vencendo as eleições, nós vamos superar o bolsonarismo. Como eu falei aqui, Bolsonaro ele não é um raio em céu azul, né? Como dizia Marx lá no 18 do Brumário. Ele é essa representação coerente para o momento histórico que nós vivemos. Então, essa extrema-direita que, no passado recente, votou a favor da monarquia, e foi 13% que votou pela monarquia em um país como o nosso, que não tem a menor tradição monárquica, ou seja, os caras votaram porque eles acreditam que um sanguezinho azul resolve o nosso problema. Esses 13% que sempre flutuou, 13, 16, 20, chega um momento que, após os nossos governos, com o aprofundamento da crise e também com as mudanças que os nossos governos promoveram, esses setores eles se radicalizam, vão para uma perspectiva de extrema-direita de vez e tem em Bolsonaro a sua grande liderança, para ter ideia de qual é o nível dessa galera. Né? E aí é um equívoco achar que a derrota da família Bolsonaro significará a superação da extrema-direita e das forças neoliberais no país. Né? Ao contrário, nós deveríamos estar recompondo a nossa organicidade, a força dos nossos partidos, especialmente o PT, que é o principal partido de inserção brasileira, das nossas centrais, sindicatos, especialmente a CUT, dos nossos movimentos sociais, para, a partir da vitória nas ruas, conseguir uma vitória nas urnas, como aconteceu na Bolívia, por exemplo, com a derrota do golpe de Estado. Nós estamos fazendo um processo inverso, como se nós vencermos nas urnas, aliando-nos com a direita, resolverá a nossa derrota aqui nas ruas para a extrema-direita com a conivência da direita. Então, a gente tem um problema de, primeiro, temos de garantir uma candidatura que realmente defenda, pelo menos, a derrubada de tudo que aconteceu de 2016 para cá, porque senão quer dizer que nós vamos vencer as eleições com a maior liderança da nossa história que eu digo da classe trabalhadora, não só do PT, para voltar ao patamar de 2017, 18, 19. Nós precisamos muito mais do que derrubar tudo que veio de 2016 para cá, nós precisamos aprofundar o nosso patamar de 2014, 2013, 2012. Então, nós precisamos de uma candidatura que leve esse projeto, nós precisamos de uma candidatura que vença as eleições, mas que altere a correlação de forças no interior do país para, finalmente, enfrentar aqueles aspectos da nossa formação social que nós abordamos aqui no Momento da Manhã. Eu não vejo sentido algum, em termos de dificuldade, de dizer que uma gestão trabalhista tem que revogar o conjunto da reforma trabalhista. Aqueles que são de esquerda e dizem que a reforma trabalhista tem coisas boas a se aproveitar, essas pessoas elas estão traindo a classe delas, porque a reforma trabalhista é um ataque do capital contra o trabalho. Não tem como ser tratado de outra forma, é um absurdo tratar de outra forma. Tem que revogar a reforma da Previdência, a emenda Constitucional 95, e tem sim que aprofundar as políticas que estavam sendo feitas no governo Lula e Dilma, mas não trabalhando apenas na perspectiva de relação produção-consumo, mas muito mais do que isso, de construir um bloco histórico que sustente uma transformação radical e profunda da sociedade brasileira. Me parece que tudo que nós vivenciamos nesse processo de redemocratização
de vitória de governos populares, de vitória de restaurações conservadoras, seja por golpe, seja por eleições. Me parece que tudo isso nos mostra que a gente não tem como achar que o nosso problema é meramente de gestão e boa gestão do Estado. O nosso problema é de superação desse Estado capitalista, de um país subdesenvolvido, de inserção dependente do capitalismo internacional. Não consigo enxergar um outro caminho que não um caminho socialista. E aí é óbvio que o socialismo não vai chegar no Brasil, mas se nós realmente tivermos como estratégia o socialismo, os nossos passos de hoje devem se voltar para o socialismo. Então, o primeiro deles é fazer com que a classe trabalhadora compreenda que só a classe trabalhadora organizada e mobilizada e com um projeto político próprio é capaz de superar as atuais condições econômicas, sociais e culturais que foram impostas pelas classes dominantes brasileiras e pelos Estados Unidos. Não é algo meramente que caiu do céu ou culpa de Moro ou Bolsonaro, mas sim dessa luta de classe, desses arranjos que aconteceram nesse último período. Gente, já são 3h20, eu vou parar por aqui e vou abrir, então, para a discussão, e aí nós seguimos em debate. Obrigado aí pela paciência de aturar-nos, não só pelo dia todo, mas também agora à tarde. Vamos lá, gente. Questões, comentários, dúvidas? Pode falar, Terlene. Vamos ver se a gente abre aí para esse debate. É assim, como você falou, né? Não, as coisas estão complicadíssimas, quer dizer, a gente, como o Genuíno como costuma dizer, nós estamos numa encruzilhada danada, né? Então, que caminho a gente pode trilhar, fazer para que a gente consiga fazer essa mobilização das massas, da classe trabalhadora, para ver se a gente tem todos esses movimentos com nós da esquerda, com nós do Partido dos Trabalhadores. A gente percebe que vou dizer assim, essa decadência ou fragilidade, não sei bem assim, mas a gente percebe que ela não está só dentro do Partido dos Trabalhadores. Eu quero colocar isso, não é para botar para baixo, não. Eu sei que tem avanço, eu acho que é muito claro isso. Dentro do Partido dos Trabalhadores, tem uma força, tem uma tendência dentro dela realmente que estão fazendo essa luta, vamos dizer, tudo isso que você coloca vinha à tona para um debate maior. Mas a gente sabe que a força majoritária do nosso partido, a gente não pode falar de esquerda no Brasil sem falar do PT, ela não está tão atenta para isso. Nós sabemos também que existe uma disputa muito grande dos outros partidos de esquerda, o PSOL, por exemplo, com o Partido dos Trabalhadores. Nós sabemos que esse pessoal que surgiu do Partido dos Trabalhadores, né, do Partido dos Trabalhadores, ele puxa muito a disputa.
Em alguns locais, eles se juntam com o PT, fazem a defesa. A gente sabe que tem muita gente fazendo a defesa da candidatura do Lula, mas a gente sabe que não tem, que tem também outros segmentos, outras tendências dentro do pessoal que não faz. O PCdoB, esse partido que tem alianças fortes realmente com o PT, históricas, mas, no entanto, também nos municípios, por exemplo, aqui em Ananindeua, na última eleição, o PCdoB se aliou com não veio com a gente, com a frente de esquerda. Cada partido lançou candidato, mas PSOL e PT ficaram muito próximos, mas o PCdoB se juntou, coligou não, que não tinha mais coligação, mas trabalhou para eleger o prefeito que não era de esquerda, que era do PSDB até meses atrás, passou para o PMDB para poder ser eleito. Porque aqui em Ananindeua tem um histórico de 24 anos governado por duas pessoas no município, né? 16 anos foram os tucanos e 8 anos o MDB. E agora o tucano saiu do PSDB para ir para o MDB para se candidatar e ganhou. Então, diante desse quadro que você percebe, qual é que caminho, qual a perspectiva, como a gente poderia estar buscando essa cúpula maior, porque, embora aqui nos municípios a gente possa estar costurando isso, a federação vai definir muito isso, né? Porque a federação é verticalizada, né? Ela vai definir muito isso, mas, no entanto, a nível, o Lula coloca muito que cada partido deve ter seu candidato. Eu acho ótimo isso, realmente, ele está colocando. Não sei se é bom na prática acontecer, mas ele coloca muito isso. Então, diante disso, eu gostaria de ver em que a gente poderia conversar mais um pouco a respeito disso, da tua visão, do teu caminho, quer dizer, considerando desses partidos, eu não percebo muito a cúpula. Vejo as conversas do Lula com o Lula, teve essa conversa com o Freixo saiu, foi não sei para onde, o Dino foi para o PSDB, o Freixo também. Já tem essa questão do Rio de Janeiro, que o PT está fechando o nome do Freixo, que eu acho ótimo também. O Lindeberg saindo, mudando o domicílio eleitoral, tudo isso. Quer dizer, uma grande capital, um grande estado que a gente precisa estar lá dentro. Ótimo. São Paulo tem essa possibilidade do Haddad, né? Com essa força aí do Alckmin, que a gente também tem dúvida. Rio Grande do Sul também tem essa possibilidade do candidato do Preto, né? Do Preto, é Preto o nome dele? Não sei o que é Preto, parece, né? Também do PT, que tem essa possibilidade também. Mas, dentro da tua avaliação, como você poderia dizer assim, fazer essa análise, dizer assim, como é que essas coisas podem estar se dando, como isso pode avançar? Não sei se essa... É a grande dúvida generalizada, né? Exatamente. Veja, eu citei o exemplo do Chile, e aí a sublevação que aconteceu lá, ela decorreu de um aumento na taxa do metrô. No Se deu Brasil, através de... Eu não ouvi. Ela aconteceu quando? Você ela falou? devido a um aumento na taxa do metrô. Sim, Digamos que foi o estopim. estopim, No Brasil, nós tivemos isso em 2013, né? Na exatamente, em jornada São de Paulo. junho. Isso, em O São que Paulo. acontece? Se você tem uma esquerda que tem enraizamento, que tem capacidade de liderança nos setores organizados, que tem capacidade de leitura de conjuntura e que tem capacidade de prever cenários para intervir neles, um episódio como 2013 poderia ter sido vencido por nós, e nós perdemos, né? Isso.
nós fomos derrotados. Quem não se lembra, em 2013, as manifestações entre 2 e 11 de junho, elas foram convocadas por anarquistas, juventude do PT, PCdoB, PSOL, PSTU, ao longo desses 9 dias. É a partir do dia 11, em que a polícia militar de Alckmin ataca um ato na Paulista de maneira altamente animalesca, que estouram atos em todo o Brasil. E entre o dia 11 e o dia 20, a esquerda é derrotada, né? Se nós tivéssemos tido uma outra postura dos nossos governos, municipal de São Paulo, do governo federal e da nossa militância organizada, talvez a gente tivesse vencido. Investido, exato. Por exemplo, o que adiantou do Haddad se juntar com Alckmin para dizer que havia uma unidade de ação entre prefeitura e governo? Nada. Nada. Se igualou o PSDB. O que adiantou dizer que não poderia garantir um passe livre porque causaria determinados gastos e, ao final da gestão, entregar uma gestão com tanto no caixa de reserva para depois ser dilacerado pela direita? Então, essa perspectiva de ver a luta política como a melhor gestão do Estado, uma perspectiva totalmente republicanista, na minha opinião, ela nos impede de vencer qualquer momento desse. Então, esse é um primeiro ponto, que assim, não somos nós que escolhemos quando as pessoas se esgotam. Todo mundo fica pensando, como é que pode, o brasileiro e tal, tá aguentando tudo escalado, tal. Então, vai ter algum momento que as pessoas não vão mais aguentar. A preço de hoje, se isso acontece mês que vem, a esquerda brasileira, e você fala muito bem, não é só o PT, a esquerda brasileira não está em condições de pegar essa energia e canalizar para um projeto que busca a transformação do país. Não está. E mesmo aqueles setores da esquerda que têm pouco mais de, digamos, organicidade, de perspectiva de ação política de esquerda, etc., como, sei lá, articulação de esquerda, carrega os mesmos vícios e problemas da esquerda geral e do PT em geral. Apesar dos avanços, né? Nós estamos com já a 21ª jornada de formação, tem podcast, tem antivírus, tem Assisto tudo. uma série de Adoro. tentativas, de tratativas para tentar dar organicidade, para tentar dar comunicação, para tentar fazer o elo entre base e direção partidária. Mas perceba que, veja, a AE teve o quê? Nós fomos a terceira ou a quarta força no Congresso do PT. Uhum. E quando a gente pega a audiência do antivírus ou a participação na jornada, está muito aquém do nosso potencial eleitoral no interior do partido. Quer dizer o quê? Quer dizer que a AE também passa pelos mesmos problemas do PT, de as pessoas não privilegiarem a organicidade partidária, de as pessoas não privilegiarem a formação política, de se formar enquanto quadro, de intervir no seu local de trabalho politicamente, de intervir no seu local de estudo politicamente, ou seja, de ser um militante orgânico, não ser apenas um eleitor no interior do partido, no interior da sociedade. É algo que é um reflexo da esquerda brasileira, que virou burocrática, que virou dentro da ordem, uma esquerda totalmente dentro da ordem, que não é capaz de dizer que, olha, o judiciário é um poder de classe, né? Então, nós temos dois problemas. Nós temos, de um lado, um problema que é algo que Rosa Luxemburgo dizia, enfim, as massas se levantam quando elas querem, quando as condições materiais de existência as levam a ligar o acabou-se, né? Chegou no limite. E, ao mesmo tempo, a gente precisa desenvolver um grau de organicidade, um grau de comunicação, um grau de mobilização, um grau de formação política que
consiga canalizar essas energias. Sem dúvida que o que estourou no Chile, se de um lado foi algo, entre aspas, espontâneo, só chegou onde chegou porque havia muita organização popular também, por mais que fluida e por mais que pulverizada. O que aconteceu na Bolívia, que eu citei aqui, ocorreu porque havia uma organização no movimento social, no campesinato indígena, na base social do MAS e PSP muito forte. Os quadros do MAS caíram do governo, mas estava aqui um guarda-chuva de proteção e que sustentou um ano de luta até voltar para o governo de novo. Quando nós caímos do governo, o que estava aqui atrás? Então, veja, não me parece ser nenhum cenário fácil, me parece ser, nós chegamos a uma consequência de escolhas feitas lá na década de 90. Então, nós temos que reavaliar com muita tranquilidade as escolhas e as consequências da década de 90 e da década de 2000 para saber como vamos conseguir dar respostas, se não em 2023, em 2024, se não em 2025, 2030. Ou seja, o calendário eleitoral não responde a esse problema. O calendário eleitoral é uma coisa que vai estar lá a cada 2 anos. A gente tem um problema que não está necessariamente nesse calendário eleitoral apenas. É um problema mais profundo, né? E aí eu acho que, necessariamente, nós temos que dobrar nossas apostas no que nós estamos fazendo, em termos de formação, em termos de organicidade, por mais que nós estejamos nadando muito contra a maré. Sem dúvida alguma, quem está nadando contra a maré. Muito. Tem hora que você olha assim, rapaz, tem jeito não. Quando você vê que até MDB pode vir na nossa chave, você pensa, realmente não tem o que fazer. Mas, pessimismo na razão e otimismo na ação, né? A gente, sem dúvida alguma, a classe trabalhadora brasileira tem também um histórico que não pode ser jogado na lata do lixo. O PT tem um enraizamento que não pode ir para a lata do lixo. Por mais que haja a maioria que, na minha opinião, tem uma posição totalmente equivocada, isto não é eterno, essas coisas mudam, né? A gente veio falando da história aqui, a gente foi vendo como a cada década, a cada século, a cada meio século, as condições mudaram, né? E é justamente a partir dessa mudança nas condições objetivas materiais que vão mudar também as ideias, os valores, etc, etc. Então, a gente tem que tentar aprender com essas experiências o que houve de forte e tentar nos debruçar a partir desse aporte sobre a nossa realidade. E aí, pegando, né, esses exemplos, eu vejo que nós precisamos melhorar muito a nossa organicidade, nós precisamos muito que o militante petista milite ali na sua área onde ele vive no cotidiano, não dá para ser militante só no partido, só eleitor, é necessário capilarizar, é necessário ter a capacidade de unidade de pauta, de unificar as várias correntes democráticas populares ao redor de alguns projetos, algumas propostas de unidade, e é necessário derrotar as forças golpistas, né? A gente tem que trabalhar para derrotar as forças golpistas, mesmo que dentre nós tenham aqueles que acham que isso é impossível, que o caminho é se aliar a elas, né? Eu acho que nós temos que manter a nossa posição, inclusive caso vençamos a partir de aliança com esses setores. Valdir Clay coloca aqui que, em relação às jornadas de junho, a esquerda entregou as manifestações ao partidarismo, e é verdade, tanto que o PT convoca a sua militância para ir para o ato no dia 19, o ato do dia 20, e aí foi aquela, enfim, todo mundo acompanhou, a esquerda foi, né, escarraçada dos atos no dia 20, enquanto isso, a direita, né, o PSDB, esses movimentos que eles estavam construindo nesses laboratórios, eles ganharam corpo, né? Vem para a rua, MBL, etc. E numa articulação muito forte, com meios de comunicação, etc., etc., eles conseguiram reverter
e transformar a jornada de junho numa coisa contra o governo, né? Quando o governo vai para o enfrentamento e propõe a Constituinte, etc., etc., a jornada de junho acaba, não tem mais ato. O que só prova que nós perdemos porque nós não disputamos e que nós optamos por, depois que o governo avançou, por recuar e voltar a estaca zero, né? Porque no momento em que o governo avança e que a direita se retira das ruas, era para nós irmos para as ruas e não votar. A ordem era para ser oposta, né? Opa, já que eles não querem constituinte exclusiva, nós vamos agora rodar o país atrás da constituinte. E, infelizmente, o que prevaleceu foi a perspectiva de voltemos para nossas casas, né? Nos acalmemos, porque de dentro do governo nós vamos resolver os nossos problemas. E o que está posto em todas as alternativas que eu coloquei aqui, exceto, claro, a experiência. E aí, só concluindo, gente, é fundamental que a gente, enfim, divulgue o antivírus, divulgue a jornada, divulgue a ELAP, viu alguma coisa interessante, manda nos grupos, conversa, convida alguém para participar, né? A gente parar também de ficar só nisso de compartilha em grupo de WhatsApp, né? Não, mas faz o corpo a corpo, né? Vai ter uma atividade de formação no município, vamos listar aqui quais as pessoas que fizeram campanha conosco, que têm uma posição próxima, para ver se as pessoas querem participar da formação. Liga, fala no individual, chama 10, vão vir 2, né? Faz atividade de formação de maneira permanente. Nós aqui na RN, a gente, uns companheiros, amigos nossos, eles estão se mudando, eles vão ceder a casa deles para a gente fazer um centro socialista. Então, a partir de fevereiro, março, a gente vai começar a ter atividades nesse centro. A ideia é que quinzenalmente, de início, né, tem atividades para a comunidade, atividades de formação geral, parceria com a ELAP, e cada vez mais isso vai tomando corpo e vai ganhando enraizamento na comunidade e no conjunto da militância, né? A gente precisa fazer com que a militância política seja algo orgânico das pessoas. O pessoal da igreja não vão todo domingo, né, para a missa. A gente pega os evangélicos, não estão lá às 5 da manhã, 6 da manhã com um panfletinho, lendo a Bíblia na parada e tal. Não tem muito diferente do que isso, né? É militância e organização, militância e organização. Agora, para isso, é preciso ver a luta política a partir de outro prisma para que isso seja prioridade. E não um debate meramente de trazer a sigla B, a sigla C, a sigla golpista Y e achar que, porque atrair um golpista, acabou-se o golpe. Eu acho que aí tem um problema seríssimo, né? Seríssimo. Se a gente imaginar os nossos sindicatos, um sindicato, por exemplo, da educação, ele tem uma capacidade de fazer um curso de formação política para centenas de pessoas todos os anos. Por que não está fazendo? Quais são os cursos de formação que a gente faz com os nossos educadores? Quais são os espaços de sociabilidade que nós conquistamos, trazemos esses educadores para ter os espaços de sociabilização, de sociabilidade, de festa, de convívio, de biblioteca? Ou seja, é estruturar a luta política a partir da perspectiva de nossas ideias se transformarem em hegemônicas e, a partir disso, organizar as pessoas ao redor dessas ideias. E não meramente achar que uma coalizão partidária resolve uma disputa de classe. Ah, Daniel, mas isso não resolve nossos problemas para o semestre que vem. Não resolve, presidente. Preferencialmente sem Alckmin nem MDB. Mas se tiver que ser, paciência. Vamos votar no Lula e fazer campanha do mesmo jeito. Porém, desde já sabendo que a tática está errada. Mas nós precisamos, além desta questão imediata, resolver um problema de fundo da esquerda brasileira que se constituiu ao longo dessas últimas décadas. Tem mais, gente?
Questões, dúvidas? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Bom, se vocês não tiverem, eu vou levar minha filha na natação. Uhum. Ninguém? Eu não sei se alguém quer. Eu... Bom, queria agradecer, então, gente, ao convite da Direção Nacional da Articulação de Esquerda, da ELAP, me colocar à disposição para outros momentos, discussões, convidar vocês para acompanhar lá o podcast Em Tempo de Guerra Esperança Vermelha. A gente Hoje, sempre tem colocado questões sobre a América Latina lá no podcast. Também o nosso jornal, né? Esquerda Petista, vez por outra também escrevemos sobre a América Latina por lá. Esperança Vermelha. Página 13, né? A revista que é a Esquerda Petista, também escrevemos lá. E estamos à disposição. Qualquer coisa, nos procure aí. O pessoal da ELAP tem nosso celular, tem, enfim, Instagram Daniel Valenca PT. E vamos conversando para superarmos esse estado aí de golpe de Estado e contribuirmos para uma América Latina realmente uma pátria grande e não essas coisas que estão aí nesse momento. Obrigado, gente. Reforçando o convite aqui do Emílio, não sei se ele está por aqui, mas hoje à noite é uma homenagem ao companheiro Clóvis, Uhum. 19 horas, e a jornada prossegue ao longo da semana com a Natália, com o Patrick, com o Milton, e é isto. Tamo junto. Ok, ok, Daniel, obrigada, então. Até a Tá próxima. bom. Tchau, boa tarde, companheirada. Até amanhã. Boa tarde a todos aí.